conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Uma vez mais estamos juntos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Antônia Almeida, de Manaus, está hoje completando mais um ano de vida. Que tu abençoes e dê a ela forças e vitórias nas lutas e problemas que enfrenta. Também um alô especial para Maria Jardim de Ananindeua. Um alô especial para Maria Nochelle Donazan de Piracicaba, em São Paulo. Também para Lena Moroni, em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. Luzia Martins de Alvorada do Norte, em Goiás. Anísia Marli Storck, Ercina Becker e todos os demais aí de Laranja da Terra, no Espírito Santo, que sejam abençoados por Ti, Pai, e que possam estar sempre buscando a Tua presença em suas vidas. Nós iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença e Te agradecemos por tudo que Tens feito por nós, por mais este dia que nos concedes e também por estes momentos, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, falando à nossa mente, ao nosso coração, nos ajudando a entendermos a Tua palavra e colocando-a em prática em nossa vida. Queremos pedir uma bênção especial para todos os que estudam conosco a Bíblia. Tu sabes as necessidades de cada um. Abençoes Antônia Almeida, que hoje está aniversariando, que ela sinta a Tua presença, o Teu poder, que tenha muitos anos de vida e que continue firme na Tua presença. Também pedimos uma bênção especial para Maria Jardim, também para Maria Nochelle Donazan, para Lena Moroni, Luzia Martins, Anísia Marli Storck, Ercina Becker e todos os demais que nos pedem orações, que sejam abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estivemos aqui estudando a respeito das palavras da vida eterna que Jesus tinha e tem ainda hoje. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada são as palavras de Deus para nós e são palavras que nos levam à vida eterna. Para isso nós precisamos estudá-la e colocá-la em prática em nossa vida, para que nós possamos ter esta vida que Jesus veio para nos oferecer. Hoje nós queremos falar a respeito de nós crermos e nascermos de novo. Em João, no capítulo 1, nos versos 12 e 13, nos diz assim: Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Aqui, João, ele está escrevendo para que nós pudéssemos crer em Jesus e, crendo em Jesus, nós termos vida eterna através do nome de Jesus. A vida eterna, como eu já disse para vocês, ela não vem dos nossos esforços, ela não vem de outras fontes a não ser através de Jesus. Aqui em João, no capítulo 20 e no verso 31, nos diz assim a palavra de Deus: Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, esses testemunhos foram escritos, estes sinais que Jesus realizou, para que nós possamos crer em Jesus e, crendo nele, possamos aceitá-lo e ter a vida eterna. Este foi o objetivo pelo qual João escreveu o seu evangelho e também Deus inspirou pessoas, cerca de 40 autores, para escreverem a Bíblia Sagrada para que nós possamos encontrar nela a vida eterna. Esse processo de nós crermos e recebermos a vida eterna é descrito aqui em João capítulo 1, versos 12 e 13, que nós já lemos, em duas etapas. Primeiro, nós recebemos a Jesus, isto é, nós cremos em Jesus. E o segundo passo, Deus, através de Jesus, nos dá o poder, nos dá a autoridade de nos tornarmos filhos de Deus, ou seja, nascermos de Deus. Então, nós precisamos crer em Jesus como Filho de Deus, o Messias, o enviado para salvar a humanidade, e, crendo em Jesus, aceitá-lo e nos tornarmos assim filhos de Deus, nascendo através da água e do batismo. A própria fé que nós temos em Deus é um dom que Deus nos concede. E esta fé, segundo nós lemos em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Romanos capítulo 10, verso 17, nos diz assim a palavra de Deus: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A fé, ela é um dom, eu disse para vocês e repito, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E para que possamos ter uma verdadeira fé em Cristo, uma verdadeira fé inabalável, nós precisamos conhecê-lo assim como ele está representado em sua palavra. Aí nós estamos colocando a nossa fé em ação. O Espírito Santo, quando ele opera, quando ele trabalha na mente, quando ele ilumina a mente, então nós somos despertados para a fé em Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Nós lemos a palavra de Deus e então o Espírito Santo nos ilumina, nos dá entendimento e nos desperta para termos a fé em Deus. Agora, aqueles que creem em Jesus como Messias, aqueles que o aceitam como tal, estes então, diz aqui a palavra de Deus, obtêm a vida eterna. E João afirma aqui no seu evangelho a importância de aceitar a palavra de Deus, ou seja, a importância de crermos na palavra de Deus. É aqui em João, no capítulo 5, e no verso 24, João, ele escreveu: eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. Também no verso 38, João, ele diz assim: e não tem sua mensagem no coração, pois não creia em mim aquele que foi enviado por ele. Verso 47 de João capítulo 5, vem nos dizendo: contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então, a palavra de Deus, ela nos leva a crer em Jesus. E esse é o papel do Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso é obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Em João capítulo 16, no verso 7, João escreveu: mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, e eu o enviarei a vocês. Então Jesus, falando aqui do Espírito Santo, ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir, o encorajador, aquele que estaria conosco todos os dias, para nos conduzir para a verdade que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8 e no verso 16, ele disse: pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, esta é a função do Espírito Santo, nos convencer que nós somos filhos de Deus. Nós vemos muitas teorias hoje por aí, e essas teorias todas procuram afastar Deus da mente humana, mas se nós, com espírito de oração, nos voltarmos para a Bíblia, estudando-a com o desejo de encontrar a verdade, encontrar Jesus Cristo, nós encontraremos, porque o Espírito Santo, ele nos conduzirá para entendermos e para aceitarmos a verdade da salvação em Jesus. A verdadeira fé bíblica, ela se baseia na obra do Espírito Santo em nosso coração. A fé bíblica, através do Espírito Santo, é que nos dá base, nos dá sustentação para nós crermos na palavra de Deus. Nós sabemos que a fé é a grande bênção. A fé são os olhos que veem. A fé são os ouvidos que ouvem. Isso nós lemos em Efésios capítulo 2 e no verso 8, o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo, Efésios capítulo 2, verso 8, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Então, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e o Espírito Santo, então, nos conduz a Jesus, e aí nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de nós, é dom de Deus,
Então, não vem de nós para que nós não nos gloriemos, nós não nos achemos melhor do que ninguém, porque é um dom, é um presente que Deus nos dá. É pela graça, mediante a nossa fé. E também em 1 Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, e nos versos 17 em diante, o apóstolo Paulo, ele nos escreve dizendo: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado e os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice, mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então aqui Paulo é claro em dizer que as pessoas, elas buscam às vezes através das suas filosofias, da sua inteligência, da sua sabedoria, encontrar a solução para os problemas que enfrentam. Mas Paulo ele diz aqui que o evangelho para os gentios é tolice ou, como eles dizem, é loucura. Mas para aqueles que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então a fé que nós temos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, elas dão testemunho de que nós somos aqui considerados loucos para o mundo, mas é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Que nós possamos aumentar a nossa fé cada vez mais na palavra de Deus. E isto só acontecerá se nós estudarmos a Bíblia, se nós estivermos fazendo com espírito de oração, buscando entender e compreender, e o Espírito Santo vai nos guiar então a toda a verdade. Muitas pessoas, às vezes cristãs, não sabem dar a razão da sua fé. E se por acaso alguém lhe perguntasse em que se baseia a sua fé, o que você iria responder? Nós precisamos saber dar a razão da nossa fé. A nossa fé, ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus, através da iluminação do Espírito Santo e através dos sinais e maravilhas que Jesus realizou. Isso faz com que nós tenhamos a nossa fé firmada em nosso Senhor Jesus. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos, a Bíblia diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.